O período de um pêndulo depende de seu comprimento. E como esse varia com a temperatura ambiente, um relógio de pêndulo pode adiantar ou atrasar. A gente pode até usar uma haste de madeira, que dilata bem menos do que o metal, mas essa também sofre de problemas semelhantes por causa da umidade. Uma outra maneira de compensar essa variação no período foi inventada pelo inglês John Harrison no século XVIII, substituindo a única haste do pêndulo por uma espécie de grade feita com diferentes metais. Esse relógio virou um símbolo de qualidade. Até hoje existem vários pêndulos enfeitados para se parecerem com ele, e portanto falsos, sem nenhuma compensação da temperatura. A ideia aqui é que se a temperatura aumenta, o efeito da dilatação nas duas barras se compensa, enquanto uma faz a massa se afastar, a outra a aproxima novamente. Então, como exemplo, vamos considerar a seguinte versão do pêndulo de grade. Então, nesse problema, o comprimento total do pêndulo, que a gente chamou L, é igual a 2 vezes o L1 menos o L2. Esse comprimento L, se for na temperatura inicial, a gente chama L10, L20. Se for numa certa temperatura T, então o L vai ser 2L1 naquela temperatura T menos L2 também naquela temperatura T. O objetivo do problema aqui é manter L constante, independente da temperatura. Ou seja, a gente precisa então igualar essas duas equações. 2L1 0 menos L2 0 igual 2L1T menos L2T. Se a gente então substitui as expressões por comprimento de cada uma das barras, aqui no lado direito, então a gente tem 2L1 0, 1 mais alfa 1 delta T menos L2 0, 1 mais alfa 2 delta T. E aqui a gente pode então cancelar esse termo aqui com esse aqui e esse aqui com esse aqui. Então, o que nos sobra é 2L1 0 alfa 1 delta T igual a alfa 2 L2 0. Aqui é conveniente substituir o L2 0 por uma expressão que dependa do L. Porque na hora de montar o pêndulo, a gente define qual é o comprimento total que a gente quer manter constante. Então, usando aquela primeira equação, a gente substitui o L2 0 por 2L1 0 menos L. Então, agora a gente tem uma equação que só depende de L1 0, basta isolar, e a gente chega na expressão final. Uma vez achado o L1 0, de novo a gente pode usar aquela primeira equação e acha L2 0. Então, o resultado final são essas duas expressões aqui.